A gente entende que existem 4 ângulos de olhar de um ser humano que, se você for capaz de tomar esses 4 ângulos, ele acredita no que você quiser. Porque ninguém ensina o empresário a fazer negócio no Brasil, não. E muito menos estuda comunicação, que deveria ser a alma do negócio, porque eu só consigo escalar um negócio quando eu comunico ele pro cliente e o cliente deseja. Não existe negócio sem comunicação. Só que se o empresário não sabe nem gerir o negócio, que dirá se comunicar. Gerei resultado. Depois eu criei minha metodologia. Não esperei criar minha metodologia para dar resultado. Quando eu já entrei com cases, com validações, né, com evidências de que o que eu tô te explicando funciona. O que eu tô te ensinando funciona porque eu implementei no meu. Cara, você pode ter o mesmo funil, o mesmo processo de venda, a mesma estrutura de alguém que tá metendo milhões e não conseguir escalar, e não conseguir fazer, e não conseguir converter. Porque quem faz o funil vender é a comunicação. O funil, ele é só por onde o cliente passa, ele é só o mecanismo que conduz a jornada do cliente. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você está deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales. Hoje nós temos um convidado extremamente especial, é um cara que saca tudo sobre movimento, criação de movimentos. Tenho certeza que você hoje vai ter muito insight de como você pode melhorar a sua estrutura de comunicação para que você possa vender mais, para que você possa ser líder, para que você possa liderar a tribo, para que você seja a bandeira que levanta, a pessoa que levanta a bandeira e fala, vem comigo que eu sou o caminho para você prosperar e ter dinheiro. Mas antes de chamar esse cara, quero fazer um agradecimento especial do nosso patrocinador Adom Pagamentos, que é um checkout link de pagamento que tem preços e taxas excelentes para que você possa vender e sobrar dinheiro no seu bolso. Você sabe que uma das grandes dificuldades do empresário é pagar caro para link de cartão, para máquina de cartão e assim vai. A Dom Pagamentos tem taxas extremamente competitivas e sem dizer que é D+2, ou seja, passa hoje, daqui a 2 dias está na sua ponta e com taxas incríveis. Máquina de cartão também, tem todas as soluções ali para você colocar mais dinheiro no seu bolso através do pagamento no cartão, OnePix, ou seja, um débito dos seus clientes. Para conhecer, em algum lugar dessa tela que vai aparecer um QR Code ou aqui na descrição, é só clicar, preencher o formulário e alguém do Tibirês vai entrar em contato com você para te mostrar como você pode lucrar mais e botar mais dinheiro no seu bolso economizando no seu checkout de pagamento, beleza? Mas vamos lá, vamos chamar esse cara aqui. O cara é especialista em comunicação, autor do livro Marketing Ideológico. Passa no aeroporto lá, tem lá o livro dele lá nas prateleiras ao lado dos grandes nomes aí. E hoje ele ajuda empresários a criarem comunidades engajadas e compradoras com mais de 72 milhões de negócios diretos e indiretos. Vou chamar esse cara aqui para bater um papo com ele, com vocês, Davi Ribas! E aí, irmão, grande prazer estar trocando essa ideia aqui com você, de volta a Terras Cariocas, pra estar aqui com essa galera, gente boa demais, e entregar um conteúdo muito foda pra esse pessoal. O carioca é diferenciado, não é diferenciado. É o que falta no resto do Brasil. Nossa, carioca é o carioca, né? Carioca é o carioca. Carioca é diferente. Davizão, vamos bater um papo e começar lá do começo, basicamente, né? Para que a galera possa entender um pouquinho aqui de como que você chegou a hoje ser para mim, é o maior de criação de comunidades do Brasil. Cara, me fala um pouquinho de onde tu veio, como é que foi o começo dessa história. Massa, mano. Cara, eu tenho uma origem diferente da origem na maior parte dos empresários, principalmente do digital e fora dele também. Basicamente, eu sou um cara que vim da arte e vim da sociologia, vim da humanas, vim da esquerda, né? Então, exatamente, eu vim da esquerda, irmão. Eu, com 15 anos de idade, tava no Partido Comunista do Brasil. Cara,
moleque revolucionário, maconheiro pra caralho, tudo que eu queria, era quebrar o sistema, quebrar a escola, tá tudo errado, nada funciona, vamos salvar o mundo todos têm que ser iguais. Cara, eu era o cara de bom coração, assim, e porra, a narrativa comunista pra todo jovem de bom coração, ela acaba sendo muito sedutora, né? Você não dá conta. Você não vê que não faz sentido aquela porra na prática do dia a dia, e você acredita naquela história de que o mundo vai ser igual e todos vão ser iguais e o governo vai distribuir igualzinho pra todo mundo. E aí eu me filio ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, entro lá na UJC, que na época era a União da Juventude Comunista, começo a participar de reuniões e manifestações. E desde pequeno, por eu ser um cara... Deixa eu fazer uma vírgula aqui interessante. Fala. O que fez você procurar o Partido Comunista? Você foi de proatividade, aliciamento? Cara, vamos lá. Como eu te disse, era um moleque revolucionário, um moleque revoltado, um moleque, porra, que detestava a escola e detestava o sistema e achava que estava o mundo todo injusto contra mim. E aí eu comecei a ter amigos na escola que eram moleques legais, pessoas que me entendiam, que tinham aquele mesmo sentimento revoltado para com as instituições, e eles frequentavam as manifestações do Partido Comunista. Eu fiquei muito amigo de algumas pessoas que frequentavam essas reuniões, e aí comecei a ir também. No meio do caminho engajei, comecei a cair naquela narrativa, e por eu ser um moleque já bom de comunicação, porra, filho de atriz, sabe, palco desde pequeno, vi muito filme, li muito livro, sempre fui muito criativo e estimulado à criatividade, eu comecei a ajudar na construção das campanhas desse grupo, né, que era a União da Juventude Comunista. A gente fazia uns flyerzinhos, montava um negócio, voltava a manifestação, eu cheguei a discursar em palanque, e ali eu pela primeira vez entendi qual era o mecanismo de manipulação que existia por trás de um partido político. Como é que você faz para colocar bilhões de pessoas com uma camisa na rua gritando uma coisa que você mandou elas gritarem, né? E aí, beleza, durante a adolescência inteira, dos 15 aos 17, 18 anos, estive ali com essa galera, não necessariamente diretamente no partido, estive no bastidor do partido, cheguei na Câmara, levantar petição, estava nos bastidores da política e queria ser político, achei que a minha vida ia ser político, né? Só que aí, cara, vou amadurecendo, tenho vontade de fazer a faculdade de publicidade e propaganda, na época pensando que eu ia usar isso para ser marqueteiro político, porque eu achei que aquilo ia dar dinheiro para mim, e eu queria ganhar dinheiro ideologicamente alinhado, né? Só que aí, bicho, cara, veio a pandemia. Tudo que veio a pandemia, eu fui trancado em casa, não tinha muito o que fazer, eu tinha largado a escola, né? Eu com 17 anos larguei isso no médio, parei de ir pra escola, ia fazer o fim da escola em Portugal. Que eu, basicamente, o que aconteceu? A timeline é, cara, não queria ficar na escola, era muito engajado politicamente, achava a educação do Brasil horrível, e eu sou cidadão português, né? A minha bisavó é casada com português, minha avó tem sangue português, então basicamente eu tinha lá direito ao passaporte. E aí minha mãe juntou o dinheiro, falou com toda uma galera da família para conseguir me dar de presente de aniversário de 18 anos uma passagem para eu ir ficar um tempo em Portugal. A ideia era que eu ficasse lá um tempo, voltasse e arrumasse uma bolsa para fazer o ensino médio lá e fazer faculdade de publicidade lá. Só que veio a pandemia, minha passagem é cancelada, fui trancado em casa e faço uma pesquisa. Como ganhar dinheiro na internet. Vamos fazer um vírgula aqui que é interessante. Cara, tu teve uma ótima escola, né? Porque a esquerda, em criação de narrativa, é 50 mil vezes melhor que a direita. Eles são muito... Agora que eles estão aprendendo, agora que a direita está aprendendo como é que joga esse jogo, né? A gente tem uns caras aí que mais levantam essa bandeira, que é o Nicolas, que é genial. O moleque é muito bom de comunicação e narrativa, né? O vídeo dele lá do Pix, cara, aquele vídeo foi genial. Mas a esquerda é muito bom nisso, né? Então você teve uma escola ali. Exatamente. Nesse bastidor do partido político, eu ainda sem entender qual era exatamente a estrutura lógica por trás daquilo, observava e via como é que funcionava. Como é que fazia para lotar uma manifestação? Como é que fazia para todo mundo usar a camisa do partido? Como é que fazia para todo mundo votar no cara? Como é que fazia para eleger um presidente? Como é que fazia para eleger um deputado? Esse método para isso. E eu passei alguns anos na juventude dentro desse método.
vivendo esse método na prática. E comecei a estudar nessa época, mano, tudo de sociologia que você pode imaginar. Marx, Durkheim, Engels, e como é que faz pra montar religião, como é que funciona pra doutrinar uma população. E a casa do caralho, já na época era ateu, fudido, aí fui ler a Bíblia pra tentar refutar a Bíblia. Aí fui estudar a estrutura litúrgica da religião pra ver como é que funcionava. E eu sempre fui um moleque muito autodidata, mas muito que gostava de aprender. Até hoje, eu sou um cara que acredito que uma das minhas maiores skills talvez seja essa, gostar de aprender. Me dá tesão, ver coisa nova, descobrir coisa nova. Como que como que a esquerda hoje faz? Porque eu acredito que isso casa totalmente com. Porque eu costumo dizer o seguinte: manipulação e persuasão, as mesmas ferramentas são usadas. Sim. O que muda é quem usa. Sim, o caráter de quem usa, os princípios de quem usa, mas são as mesmas ferramentas. Então, a mesma narrativa que ela é construída para eleger um candidato para o mal, vamos dizer assim, é usada para eleger um candidato para o bem. Né? Qual é a estrutura lógica de doutrinação que os partidos usam? Né? Assim como tem gente de esquerda do mal, tem gente de direita do mal. Né? Existem pessoas ruins em ambos os lados. Com qual estrutura lógica que os partidos usam para que eles possam eleger e liderar o movimento ali nos bastidores, vamos dizer. Pergunta massa, mano. Basicamente, a gente tem que entender que o ser humano, ele é meio tudo igual. Gente, mano, é igual sempre. E se você aprende a lidar e tocar nas coisinhas que as pessoas têm de ocultas no comportamento delas, você meio que consegue manipular qualquer pessoa. Então o que a gente consegue entender? Todo mundo, acima de tudo e acima de todos os desejos, quer pertencer. Isso tem uma razão biológica. Quem foram as pessoas que sobreviveram? Aquelas que pertenceram. Então a gente naturalmente sobreviveu pertencendo a tribos, o que faz o nosso instinto precisar estar dentro de uma comunidade e se sentir aceito, reconhecido e amado por um grupo para se sentir reconhecido e realizado. Sabendo disso, e sabendo que o ser humano só dá sentido para a própria vida se ele estiver conectado com algo maior do que ele, por isso que a gente entra em religiões, em partidos políticos, em time de futebol e a casa do caralho, é a mesma estrutura, a gente entende que existem 4 ângulos de olhar de um ser humano que, se você for capaz de tomar esses 4 ângulos, ele acredita no que você quiser. Então a gente precisa sempre, aquilo que o Beryl Warren diz, né? Confirmar suspeitas, justificar fracassos, atirar pedras nos inimigos e aliviar a culpa. E a gente poderia incluir um quinto aqui que seria encorajar os sonhos. Então as pessoas fazem qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, confirmam suas suspeitas, atiram pedras nos seus inimigos e aliviam sua culpa. Então, basicamente, eu pego um povo, um grupo, que tá com culpa e se sentindo mal, fracassando em alguma coisa, tiro a culpa dele e digo, a culpa é de um inimigo externo malvadão, que a esquerda diz que é a direita e a direita diz que é a esquerda, é a Venezuela, ou são os fascistas, ou são os não sei o quê, mas sempre tem um grande inimigo externo, um inimigo comum. Eu tenho uma grande causa, um grande sonho, que normalmente é o sonho da audiência. Eu vou trazer uma narrativa para encorajar esse sonho e dizer nós temos uma causa juntos e eu estou aqui por vocês. Eu vou confirmar todas as suspeitas dessas pessoas, falando aquilo que a pessoa sempre pensava, mas não tinha vontade de dizer ou não tinha coragem de dizer publicamente. Então, quando eu digo, ela se sente representada. E eu vou dizer que tudo aquilo que ela errou, tudo aquilo que ela se frustrou, tudo aquilo que não deu certo, foi justamente por culpa desse inimigo que não quer que nós consigamos chegar onde nós queremos. Então eu crio uma engenharia social que chama-se pânico moral, onde o cara tem o pânico de existência de um inimigo ameaçador que tá aqui pra me fuder e apenas um cara, que é esse cara, me entende o suficiente pra me levar pra onde eu desejo. Quando eu desenho assim, eu Salvador. É o meu salvador. Eu desenho e levo as pessoas para onde eu quiser. Cara, tu vê muito clara as narrativas de comunicações ali nas eleições de 2024, né? No MIFLA. Até 2022, não 2022. Isso. Tu vê muito claro ali as narrativas de uma eleição, né? Bolsonaro versus Lula, né? O Bolsonaro, um dos motivos pelo qual o Bolsonaro perdeu foi a boca dele, né? Na pandemia, a má comunicação dele.
né? Eu acredito que tiveram outros motivos, mas não posso falar senão o careca vai até presidente. Mas um dos motivos ali foi essa questão. E você vê uma estrutura de comunicação. O Bolsonaro, ele entendeu que a boca dele estava fudendo ele no final, e ele começou a ficar calado, né? Mas ele falava as coisas e a esquerda pegava um trecho e levantava uma narrativa em cima daquele trecho que fazia a pessoa acreditar, e a pessoa tomava raiva dele por causa de um trecho que foi colocado. E do outro lado, você vê o Lula falando exatamente o que o povo quer, né? O que o brasileiro mais ama? Picanha e cerveja. Picanha é carne brasileira. Tu vai nos Estados Unidos, a gente já tem exemplo, não tem picanha. Não tem picanha do Brasil. Picanha, ainda faz a picanha, cervejinha. Cara, é muito louco que você vê o quanto que o ser humano é extremamente doutrinado, que tinha gente que de fato acreditava que ela ia comer picanha e tomar cervejinha, tipo assim, às vezes que o Lula ia dar. O Lula vai me dar minha picanha e minha cerveja. E tinha gente que acreditava nisso, e eu vejo, cara, como que o ser humano é extremamente manipulável. Cara, e não é extremamente manipulável por vontade própria, porque vamos lá, velho. Vamos lá, análise do que você falou. O que eu acho que fudeu o Bolsonaro? 100% o fato de que o Bolsonaro, ele é uma Dilma de direita, tá ligado? Tipo assim, ele, mano, solta umas, velho, que são memes prontos. Ele é muito menos intencional que o Lula na comunicação. O Lula domina muito mais a narrativa, domina muito mais a comunicação, e o time de construção de comunicação do Lula é muito mais intencional e sênior, até porque estamos falando de política tradicional, tá? Do PT, conchavo com PSDB, quanto é que você acha que esses caras gastam só com marqueteiro? Entendeu? Então, naturalmente, o Bolsonaro, ele veio em 2000 e... Quando que ele se elegeu mesmo? Foi em 2018, né? Ele veio em 2018 com uma narrativa outsider, rebelde, antissistema, salvador. Vamos quebrar tudo agora. Ele era o salvador naquele momento. O PT fudeu o Brasil e a gente vai recuperar. Pegou a bandeira do Brasil, falou agora esse símbolo é nosso, somos patriotas, se apropriou de toda a identidade nacional e foi eleito. Só contra o Haddad, que é um cara que, mano, não tem personalidade nenhuma, entendeu? O Haddad, ele não tem capacidade nenhuma. Ele é chato, mano. O Haddad é chato. O Haddad é técnico, economista. E, mano, o povo não fala desse jeito. O povo pensa que ele é um lead. Como é que se lida com lead, mano? Do jeito mais burro que você puder. Você pensa lead. Todo mundo que vende alguma coisa, dos empresários que estão assistindo esse podcast, tem leads. O lead, mano, normalmente ele entende o mínimo possível sobre aquilo que você tá tentando explicar. O Haddad, na época lá, ficava tentando explicar como que a Selic ia subir da casa do cacete. E o povo só nem pra isso. O povo quer saber da picanha e da cervejinha. Ele quer saber do comida na mesa. Ele quer saber do salário que você vai receber garantido. Ele quer saber da Bolsa Família. Ele quer saber do 13º. E ele não quer nem ouvir como o 13º funciona. Nem como sabe? Olha o nível cognitivo do Brasil. Olha o nível de pobreza do Brasil. Você acha mesmo, irmão, que o cara que tá fudido lá trabalhando na casa do cacete lá o dia inteiro, você acha mesmo que esse cara ele vai se preocupar com a Selic? Não vai. Agora, quando eu viro pra esse cara e digo, sabe aquela picanha que você gosta de comer, sabe aquela cervejinha, a dignidade do nosso povo vai de novo acontecer. Acabou. Você toca naquilo que ele já pensava, confirma a suspeita dele, ele fala, esse cara me entende. Ele se sente representado. Quando ele se sente representado, foda-se a lógica, porque eu já tomei o teu sistema límbico. Eu já fiz o teu interior existencial desejar aquilo ali que eu tô vendendo, sem que você precise entender demais. Porque no fundo, mano, o processo de uma eleição ele é igual a um processo de um lançamento, ele é igual a um processo do webinar, ele é uma campanha. Você junta um monte de gente, engaja em uma única ideia, transforma eles em uma tribo forte, engajada, prometendo que essa sua única ideia vai ser a grande salvação, e no final você faz um pitch de vendas, vote e tal, número. Mesma coisa. E é louco, né? Porque consegue doutrinar literalmente a ponto de conseguir manipular, né? E cria mecanismos também para manipular, né? Então, eu tive aí que o Nordeste foi onde literalmente o que elegeu ele, né? Olhando os números ali que saíram na tela, foi Nordeste. Né? Mas tu vê que é um povo extremamente doutrinado, né? Sim. É um povo extremamente doutrinado que eles conseguem doutrinar dando Bolsa Família, dando ali, ó. Toma aqui, fica no meu curral, dependa de mim e eu consigo fazer o que quiser com você e ter bota de você.
E a estrutura de comunicação que falou, o Lula é muito mais intencionado que o Bolsonaro na comunicação, né? Porque, cara, tu vê na estrutura dele, o cara pobre, o cara que veio de baixo, te fala todo errado, né? Que fala embolado e fala exatamente o que o povo quer ouvir isso. Cara, ele consegue ganhar a operação, né? E sem dizer que tinha muita gente que votou nele pela lembrança, né? Exato, pelo sentimento nostálgico. Olha a bilheteria da campanha, né? O Brasil feliz de novo. Ou seja, foi feliz quando eu tava aqui. Tu percebe que, cara, isso é muito forte. O Brasil feliz de novo. O que eu tô dizendo? Aqui na Ebra ele te fala, cara superviviente. Eu quero ser feliz. Você não quer ser feliz de novo? É claro que eu quero ser feliz. Aí uma pandemia, o maluco doido da cabeça, foi triste, assim, perdeu familiar, perdeu aquilo, feliz de novo. E aí você liga uma nostalgia no teu cérebro de, nossa, lá em 2010 o dinheiro valia mais, né? Nossa, em 2010 a minha geladeira era mais cheia, né? Era o Lula. Foda-se que tinha boom das commodities, foda-se, o Brasil tá, foda-se que ele foi preso. Oh, isso aí, cara, foda-se, mais ainda. Mais ainda, porque é muito engraçado, cara, olhar pra eleitor brasileiro. Eu já lidei muito com essa galera, né? Cara, você tá ligado que o fato do cara ser bandido ou não, meio que foda-se. Loucura, né? Foda-se, porque tá, todo mundo rouba. Roubar, todo mundo rouba. Essa é barriga, né? Às vezes. A consciência é, cara, roubar todo mundo rouba. O negócio é que faz. Rouba, mas faz. Rouba mais. Faz. O feijão era barato. Então é ligado a desejos muito existenciais. É interessante isso, Yuri. E é até legal como técnica de comunicação. A maior parte dos desejos que são vendidos para essas pessoas, e até pessoas em nível intelectual alto, não tô falando só do pobretão do Nordeste fudido que não tem água para tomar. Esse cara é natural que ele vote em quem promete para ele água. E porque o cara sem água Tem que ver no dia seguinte. Exatamente. Literalmente instinto de sobrevivência. exatamente, é pré-história. Mas eu tô falando dos artistas, eu tô falando dos grandes, de grandes intelectuais. Cara, mesmo esses caras, por que eles são convencidos por essa narrativa? Porque mexe num desejo existencial das pessoas pela igualdade. E isso é um momento da igualdade. São românticos. Exatamente. Enquanto pelo outro lado, a direita acaba sendo lógica demais. E por ela tentar ser lógica demais e explicar as coisas como um número, porque a galera da direita tende a ser mais liberal, mais economista, mais em bolsa de valores, mais dinheiro, por ser lógico demais, converte menos. E só converte uma faixa de público específica que é lógica demais, que normalmente seria o fundo do funil eleitoral. Amor. Sendo que aonde que a esquerda explode? No topo do funil eleitoral. Que é onde a direita tem que ganhar também, porque toda escala é ganho de audiência. Toda escala é aumentar o awareness da sua comunicação, que significa aumentar o topo do seu funil, ser conhecido por mais pessoas. Então, naturalmente, o que o Nicolas fez, por exemplo, com o vídeo do Pix, foi simplificar a comunicação num nível tão simples que qualquer retardado conseguia entender. O que aconteceu? Pá, pedi spoiler. Eu tava na invenção, falei, gente, todas as vezes que você vê um queijo à sua frente, considere que ele é uma ameba, que ele é burro, Sim, ele é uma ameba, ele é burro e eu vou tratar ele como burro. A gente explica no detalhe, facilita a comunicação, exemplifica o que você está falando, não fala difícil, porque a pessoa ela não vai entender. Então, entenda que ela é burra. Ela pode ser que ela entenda, mas entenda que ela é burra. Pare tudo o mais simples possível. E se ele achar que você é burro, tá tudo certo. E quando você é cliente, tu é burro também. Eu, como cliente, sou imbecil, mano. Outro dia eu comprei um webinário e fui lá mandar mensagem no suporte, não recebi o acesso. Botou e-mail errado. Não, eu não vi que era ao vivo. Lead é burro, mano. Cliente é sempre burro, inclusive eu, tá ligado? Aí tu olhou e falou assim, caralho. Eu falei, caralho, eu fico xingando esse lead, mas eu fiz igualzinho, fui no suporte, oi, não recebi o acesso. Aí a mulher, não é ao vivo dia tal, pô, filha tal. Agora você percebe? Isso é um comportamento natural das massas. Não dá pra você levar em consideração que as pessoas estão entendendo o que você tá falando e que elas têm o mesmo nível que você. E isso acontece com muito especialista, isso acontece com muita gente que domina muito o próprio negócio. O empresário, mano, é a merda do Brasil por isso. Porque assim, o empresário já não estuda negócio. Porque ninguém ensina o empresário a fazer negócio do Brasil. Ó.
e muito menos estuda comunicação, que deveria ser a alma do negócio, porque eu só consigo escalar um negócio quando eu comunico ele para o cliente deseja. Não existe negócio sem comunicação. Só que se o empresário não sabe nem gerir o negócio, que dirá se comunicar. Os empresários brasileiros não sabem se comunicar. Só que como eles manjam muito do próprio negócio, eles acabam ficando com uma linguagem técnica demais. E isso muitas vezes está travando a escala do negócio. Tu não vê aquele cara que agora que caiu na polêmica, que bateu na mulher? Sim. Advogado? Sim, a comunicação dele é totalmente advogado e a comunicação dele é totalmente idiota. Só sabe por quê? Porque ele vai explicar o português claro e a pessoa vai entender. E onde é que ele ganhou dinheiro? Ali, viralizando com o português claro, ele era um puta advogado. Tá que é um babaca, bateu na mulher, cacete é 4, agora tá preso lá, tá, sei lá, como é que é, indiciado. Enfim, vida do cara tá fodida. Mas olhando pro case do ponto de vista só de geração de audiência, comunidade, conversão, você percebe que aonde o cara explodiu, começou a ganhar muito dinheiro, mano. No momento em que ele entendeu que ele não estava falando com outros advogados, ele tinha que parar de falar a linguagem de advogado. Se ele fosse responder caixinha de pergunta com juridiquês, com linguagem técnica, fundo de funil, ele podia até vender. Mas ele ia ser muito, muito, muito travado, ia bater num platô atrás do outro, porque a comunicação. E você saber isso tem que ser claro, né? Porque a gente pega um exemplo do advogado. Vão ter dois tipos de advogado. Bom, o advogado que é mentor. O cara que vai ser mentor, que vai vender, e vai vender o curso para aquela galera ali que B2C, sim. E vai ter o advogado que vai vender para outros advogados. O estilo de comunicação ali vai ser todo. Ai, gente, porque é pro B2C, tem que ser claro, simples, tem que ser meio idiota e assim vai. Pro B2C, que é o outro advogado, o mentor de advogados, o cara não pode ser simples, porque senão o outro advogado não compra dele. Assim, pô, esse cara aí, burrão, não sabe nem falar, ter um técnico de sério. Exatamente. Ou seja, é importante tu saber para quem tu vai vender, porque a tua comunicação vai ser alinhada, determinada por quem tá vendendo. 100% público, 100%. 100% para quem você tá falando, e não só para quem você tá falando, mas com que parte de quem você tá falando. Por exemplo, todo ser humano ele tem 3 territórios: mental, comportamental e moral. Né? Mental é o que você pensa, comportamental é como você age, e moral são as coisas que você acredita. Eu tenho que levar esses 3 territórios em consideração na hora de montar a minha estratégia de comunicação. Porque eu tenho que pensar quais são as crenças desse cara, quais são as crenças limitantes desse cara, quais são as crenças erradas dele, quais coisas eu concordo com ele, quais coisas ele concorda comigo, quais coisas eu vou ter que bater de frente, quais coisas ele faz no dia a dia dele, quais coisas ele pensa no dia a dia dele, como é que é a linguagem dele, como é que ele se comunica com as outras pessoas, para que eu possa fazer um espelhamento de comunicação e falar no idioma que esse cara vai entender da melhor forma, porque toda civilização tem um país, a França. A França é uma comunidade de franceses. Por quê? Porque existe um padrão de linguagem da França. Toda vez que eu quero criar uma comunidade engajada, eu tenho que ter o padrão de linguagem daquela comunidade. Mas para ter o padrão de linguagem daquela comunidade, eu preciso que o meu alvo da comunidade, nesse caso, te deu um ótimo exemplo. Imagina que a gente está falando para o advogado B2C e advogado B2B. Cara, o advogado B2C, para criar uma comunidade de clientes do escritório de advocacia dele, vai ter que ir por um caminho completamente diferente de um cara que vai criar B2B, uma comunidade de advogados. E o estudo que ele vai ter que fazer do público e o lado da personalidade dele que ele vai mostrar mais, e as crenças que ele vai mostrar mais, e o ângulo da vida dele que ele vai mostrar mais, tudo isso tem que estar conectado com o idioma que você quer falar da pessoa que vai entender esse idioma. Percebe? É aí onde acontecem os ruídos de comunicação e é aí onde as travas de escala começam a acontecer. Sempre. Na maior parte dos funis que não performam, a maior parte da estratégia de venda que não performam, não é por causa do estrutural, por causa do comunicológico, porque o cara não é capaz de falar, escrever e mostrar aquilo que gera identificação e desejo na pessoa o suficiente para ela. Cara, isso é muito importante da pessoa ter clareza, porque eu vou te dar um exemplo. Eu pivotei um negócio, antes da FunSales, eu pivotei meu negócio, né? Eu estava no mercado de desenvolvimento humano, e aí eu falei assim, cara, no mercado de desenvolvimento humano, você tem que implorar para a pessoa comprar para depois ela te agradecer porque comprou. Né? Porque é uma coisa intangível. Né? Vou melhorar sua vida. Vou melhorar suas emoções.
No final das contas, o ser humano quer 3 coisas. Ter mais dinheiro, transar mais e sentir mais gostoso na frente do espelho. No final das contas, o instinto do ser humano é isso que quer. Eu falei, cara, esse aqui, eu tive sucesso lá, ganhei dinheiro, mas eu falei assim, cara, eu quero jogar um outro jogo, um jogo maior e tal. Falei, vou pivotar. E aí, o que eu fazia bem? Vendas. Falei, cara, sou bom de vendas. 7 anos eu fazia todas as minhas vendas, nunca tive vendedor. E, cara, eu fazia lançamentos de 400, 500 mil, botando 20 mil reais. Naquela época, de mentoria. Eu falei, cara, beleza, eu vou fazer de feio, vou falar de vendas. Gosto de vendas, vou falar de vendas. Aí, na época, eu tava estourando um closer no Brasil, né? Aí eu fui e falei assim, cara, eu vou fazer uma formação de expor. Boa, vou fazer uma formação de expor. E aí, fui lá e criei a comunicação. No primeiro lançamento que eu fiz, deu ruim. Empatou. Aí eu falei assim, cara, deu bom, não? Eu tinha uma pessoa que era meu sócio, que era lançador. Fui olhar, eu falei do cara. Quem que eu quero? Eu quero corretor, eu quero o cara que trabalha na loja de shopping, eu quero a pessoa que tem vontade de vender algo, eu quero a pessoa que já vende algo, eu quero a pessoa que é vendedora. Essa pessoa sabe o que é coisa, irmão? Pois é, menor ideia. Menor ideia. Falei, você tá falando francês pra árabe? Falei, tá aí, caralho. Aí eu cheguei pro cara, eu cheguei na sala e falei assim, irmão, para pra pensar que o vendedor que a gente quer, ele não sabe nem o que é coisa, porque a gente vai ter que gerar uma consciência gigante nele. Aí, cara, não tinha pensado nisso. Falei, então, pequenos pais, vendedor de alto valor. Está claro, o cara já entendeu o que é. Por quê? Eu não quero vender pro closer, o cara que já é closer. Eu quero por marca o cara que não é closer e cara que é vendedor e enxerga que tem uma oportunidade no mercado que ele não conhecia. Quando ele for atraído pelo vendedor, eu mostro para ele o que é o closer, o que é ser um closer de possibilidades. Então, cara, você não ter clareza disso, de como tu vai falar do seu produto, de como que você vai vender o seu produto, vai fazer teu lançamento, por exemplo, flopar. É muito doido isso, como eu até usei uma frase outro dia para um mentorado meu, exemplificando para ele assim, cara, você pode ter o mesmo funil, o mesmo processo de venda, a mesma estrutura de alguém que tá metendo milhões e não conseguir escalar, e não conseguir fazer, e não conseguir converter. Porque quem faz o funil vender é a comunicação. O funil, ele é só por onde o cliente passa, ele é só o mecanismo que conduz a jornada do cliente. Mas para que o cliente passe por essa jornada, existe uma coisa invisível, que é o motivo pelo qual ele vai querer ir de um passo para o outro. E o motivo pelo qual ele vai querer ir para um passo para o outro é justamente o quê? Aquilo que eu falei, escrevi ou mostrei, que tocou em um lugar dentro dele que fez ele se movimentar. Isso deveria ser a prioridade número 1 de todo empresário. Se o cara tem que aprender alguma coisa, irmão, e olhar para alguma coisa, ele tem que olhar para isso, porque por mais que eu delegue, construa time de marketing, ninguém vai conseguir falar do seu produto ou conhecer o seu produto com tanta clareza quanto o fundador do negócio, a mente do negócio. E se nem o fundador do negócio consegue abrir para uma audiência e claramente explicar para todo mundo aquilo que ele faz, de forma que as pessoas não só entendam, porque, Yuri, explicar de maneira que as pessoas entendam é uma questão simplesmente de clareza, mas não é isso. É explicar de uma forma que gere clareza, mas acima de tudo gere desejo. E a pessoa ideal olha e fale, disso eu preciso disso agora, esse cara é meu líder, eu vou com ele até o fim. Se o cara é capaz de gerar isso, por mais que muitas vezes o produto dele nem seja o melhor do mercado, ou o funil dele nem esteja azeitadinho, mesmo assim o cara converte. Mesmo assim o cara cresce. E ele ajusta a operação de uma maneira muito mais leve depois. Porque ele não está dependendo mais de fazer força para vender. A polaridade da venda ela se inverte. E você começa a gerar mais desejo do que força de conversão. Tu que mexe muito com reunião comercial e faz isso, tá no teu sangue esse negócio, sabe muito bem a diferença que é um lead que já foi doutrinado, um lead que já tá engajado, um lead que já tem desejo e um cara completamente frio. Qual é a diferença da facilidade de converter esse cara? Muito mais fácil converter que já queitinho. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Inclusive, você fala muito sobre isso, né? De falar assim, cara, o movimento que a gente está fazendo agora na Plus é facilitar para os vendedores. Como que eu facilito? Por aí, levar meu nome, fazer conteúdo,
Então, esse é o mundo que a gente está fazendo agora, né? Tanto é que a gente amanhã vai estar imerso para melhorar a nossa comunicação. A gente fez em rebrand agora. Aí vai vir tudo lapidando a comunicação da Full Sales, né? Como que a gente vai seguir a comunicação, assessoria de imprensa. Então, a gente está nesse movimento de trazer um lead mais quente, um lead mais preparado para comprar de mim, né? Então, é muito nítido quando a pessoa ela assiste nossos conteúdos, né? É pedido, né? A gente tem um cliente, por exemplo, chamado Patrick. Cara, ele maratonou literalmente o nosso YouTube, né? Do podcast Começar a Faixa Preta, que é o que sai toda terça-feira. Cara, quando ele saiu de 600 mil para 1 milhão. Quando ele entrou na call de vendas, o que ele falou basicamente, vendedor, olha, já sei que eu quero comprar, já tive resultado com o Dracui, eu só quero saber quanto é e como eu posso pagar. Sabe? É outra parada. É a pessoa que já vem ali, já doutrinada na parada, criando uma consciência da parada, né? E é muito engraçado. Eu fui palestrar lá no Master de Criptográfico, na semana passada, Floripa, e é engraçado, o pessoal falou, caralho, eu pensei que eu tinha comercial. Eu não tenho comercial. Sabe? Ou seja, a pessoa achava que ela sabia. Ela não sabia que ela não sabia. É a crença errada. E a maioria das pessoas não sabe e não sabem. Pois é. E aí, quando você vê com uma comunicação clara, mostrando para ela o que elas não sabem, e aí ela começa a falar, agora eu sei que eu não sei. Gerou desejo. Famosa consciência do problema. E agora eu sei que eu não sei e eu quero saber. Exato, que eu sei. Eu me conecto, eu compro dele, entendeu? Aí pronto. Exatamente. E aí no final do DRE, mano, o quanto isso não baixa de cartas. No final da conta, quando o cara vai ver a planilha, o que isso baixa de CAC e aumenta de LTV, não tá escrito, porque você atrai um cliente muito melhor, que chega no teu processo comercial muito mais conectado, com muito mais desejo, já se sentindo pertencente à sua comunicação, já confiando muito mais em qualquer coisa que você prometer, com muito menos objeções e disposto, inclusive, a pagar mais caro. Porque a pessoa que existe uma construção de crença na cabeça dela, ela é mais disposta a pagar mais caro, porque ela enxerga mais valor. E normalmente tende a entrar no seu produto e comprar o que seja e gostar muito mais do produto, ter muito mais resultado com o produto, indicar muito mais, defender muito mais, comprar novas vezes muito mais, o que aumenta também o teu LTV. Então, é impressionante como a comunicação certa não é que ela vende. A comunicação certa, ela faz você literalmente conseguir vender mais fácil, mais caro e com mais LTV. Perfeito. Top demais. Davi, qual foi o momento ali que você falou assim, cara, vou usar isso aqui vou vender isso aqui? Tá, vou ensinar o povo a usar porra que eu sei. Vamos lá. Lembra que eu falei que eu fiz a pesquisa como ganhar dinheiro na internet? É um que a maioria fala, né? É maravilhoso. A classe. Eu descobri uma profissão, cara, chamada copywriter. E eu falei, você fez essa porra aqui. Claro, não com técnica, claro, não com muito nível de sofisticação. Nunca falei, pô, de escrever texto que vende. Eu sou pão de lábia, né? Vendia no começo da internet, não foi nem como copywriter. Eu comecei vendendo curso de pegar mulher. Sabe por quê? Eu lembro do Érico Rocha falando num podcast dele assim, você tem que achar alguma coisa que você é bom. Aí eu, com 18 anos na cara, tenho certeza. O que eu sou bom, porra? Começar com mulher na rua. Eu era do PUA, sabia negócio como transformar um não em uma conversa e um encontro em 30 segundos. Entendeu? Eu manjava, Trava na mente da pessoa, né? eu manjava dessa parada. E é venda, mano. É venda. É. Inclusive, quer vendedor desenrolado? Carioca que pega muita mulher. Tá ligado? É isso, mano. É isso. E aí o negócio é assim, cara, porra. Eu falei, eu sei fazer joguinho de tal, de conversar com a mulher, entrar na mente dela, caralho, 4. Vou vender isso. Não deu certo. Mas eu falei, poxa, existe aqui mercado para o digital, dá pra ganhar um dinheiro com isso. Deve ter feito uns 10 mil reais vendendo sedução. Só que não deu certo. E eu descobri a profissão copywriter. Logo em seguida eu falei, cara, aí, velho, é mais ou menos a mesma coisa, só que deu muito mais dinheiro. E eu comecei a trabalhar com copy. Comecei a escrever copy, escrevi VSL pra uma galera, lançamento pra uma galera, criativo pra uma galera, prospectava no 1 a 1 no Instagram.
Minha mulher, na época, começou a se lançar de uma forma mais forte. A gente pegou o projeto dela, faturando 2 mil por dia, levou pra 15, 20 mil por dia. Era sua mulher na época? Já era minha mulher, ó. Já era minha mulher. Só que ela vendia um e-bookzinho dela, de autoconfiança e tal, e não rodava muito, devia fazer uns 2 mil por dia. Aí eu e o Luiz, meu atual sócio, que já era sócio dela quando eu cheguei, me chamou, a gente fez, falei, cara, deixa eu escrever umas paradas aqui, escrever umas coisas novas, vamos testar. E a gente levou o projeto dela de, tipo, 2 mil por dia pra 15, 20 mil por dia de faturamento, escalou pra caralho, meteu 10 milhões junto, depois no próximo 1 ano e meio, né, com várias campanhas que a gente fez dela. E aí, basicamente, qual é a lógica, mano? Eu dei certo com a Letícia nesse case, peguei mais alguns cases seguidos, assim, de consultorias que eu dei, de coisas que eu escrevi que performaram, e fui num podcast chamado Sem Groselha Podcast. Meti um monte de polêmica, o podcast explodiu e eu fiquei conhecido. No que eu fiquei conhecido, teve uma lá, alguém falou, sertanejo é música de pobre corno. Cara. Eu falei, tem um corte que é assim, sabe por que o brasileiro continua pobre e corno? Porque ele escuta música de pobre e música de corno, é isso que fica corno, que vem criando na cabeça dele é isso, entendeu? Aí dei essa explicação, viralizei muito, ganhei uma certa audiência, e nisso que eu ganhei uma certa audiência, eu estava posicionado como um copywriter e consultor de comunicação. E eu já usava na minha copy os elementos que eu tinha aprendido na política. E os elementos que eu tinha estudado na sociologia, entendendo, né, a estrutura de como engajar seres humanos em multidões. E aí eu comecei a prestar algumas consultorias, comecei a vender consultoria, porque eu na época conheci o Vitor Damasio. E eu falei, vender mentoria então, né? Vender consultoria. E não só escrever pro cara, mas ensinar ele a escrever. E quanto tempo de cópia naquela época? Cara, eu fiz o curso do Beto, fiz o curso do Ícaro. Devo ter comprado, mano, quase tudo de copy que você pode imaginar. Mas talvez Beto e Ícaro tenham sido os principais, que eu estudei profundamente. Beto Otterhoffley. O Copy Camp. Da Empíricos, né? Aquele estilo carta de vendas americana, com aquele storytelling de 2 horas. Ele tomou. Adoro. O Fim do Brasil, pra mim, é uma das maiores campanhas do Brasil. É genial, assim. Tanto que essa campanha explodiu. Explodiu. Absurdo. Foi muito absurdo. Os caras mandaram muito. E aí, cara, eu comecei a vender consultoria de comunicação. E aplicar nas pessoas que eu vendia consultoria esse método, né? Porque é meio done for you, né? Eu fazia pra eles muita coisa, escrevia pra eles muita coisa. Só começou a dar certo. Peguei uns 2 ou 3 que deram bom e aí, crescendo a audiência, 2 grandes nomes me chamaram pra ajudá-los. O primeiro grande nome foi o André Diamant, do Site Club aqui já. Então. Segundo grande nome foi o Alan Spadoni, já micropedimentação, que eu te falei. E aí eu fiz Diamant, fiz o Spadoni, em seguida fiz uma grande agência de viagens de Portugal chamada Honeymooners. E aí eu comecei a pegar uns projetos grandes, um atrás do outro. Isso me fez trabalhar que nem um condenado. Mas ao mesmo tempo me fez desenvolver uma metodologia. Porque, skin in the game, irmão. Eu precisava dar resultado pros caras, velho. Cara, eu tava cobrando um ticket alto, né? Porque eu cobrava um ticket relativamente alto, cobrava 35 a 50 mil. Já, isso em 2022. Aí ticket nem tava estourado, né? Não, Não é estourado, não é normal. É normal. E aí eu fiz isso, botei assim, mano, naquele ano devo ter botado quase 600 mil reais na PS, assim, que foda-se, entendeu? Fiquei meio sabático, tava rindo, porra nenhuma e tal, vendendo consultoriazinha, trabalhando pra caralho, montando a metodologia. Fiquei sabático um tempinho depois, e nessa que eu fico sabático, fiquei uns 4 meses, 5 meses fazendo nada, assim, depois que eu terminei de entregar essas consultorias, fiquei meio reconhecido nos bastidores do mercado, porque comecei a ir em jantar com essa galera, ir em casa de um, casa de outro, fazer network, a casa do caralho, comecei a expandir minha rede de contatos e ficar influente nos bastidores. Nisso que eu fiquei influente nos bastidores, a minha audiência, ela continuou crescendo, porque tu continuou fazendo pode. porque eu continuei ser um podcast de polêmica, e eu sempre fui um cara comunicativo, então assim, uma personalidade boa de trocar ideia, comecei a ficar mais conhecido e no dia do Empreende Brasil de 2023, acho que foi no começo do ano, ou no final de 2022, início de 2023,
Eu sento na sala da casa da minha namorada, ela vai para o Trem de Brasília encontrar um brother nosso, João Pedro Mota, não sei se você sabe quem é. Vai encontrar o João Pedro Mota, eu tava meio preguiça, mano, naquele dia, não quis ir no evento. Fiquei em casa, tomei meia garrafa de vinho sozinho, peguei um pilô e escrevi pela primeira vez a metodologia no espelho da casa da Letícia. Líder inimigo, tal, comunidade, tribo. Peguei uns livros antigos de sociologia, uns livros antigos de religião. Falei, caralho, descobri um negócio aqui. Tem uma tese. Nesse mesmo ano eu pego boa parte da grana da minha pessoa física e invisto para virar o que hoje é a minha empresa, né? Então, monto já com o evento presencial de primeira e boto 120 mil reais de imersão presencial. Convido um monte de gente de graça só pra... Caralho, vamos lá, ver aqui a metodologia e tal. E aí, 2023, então, eu me lanço no mercado. 2024, final de 2023, eu faço uma primeira grande campanha. 2024, eu estouro. E aqui estou eu hoje. Mas eu decidi vender isso no momento em que eu gerei muito resultado para pessoas nos bastidores que já eram grandes. E aí, eu tive um sentimento que, peraí, velho, eu tenho algo aqui que pessoas que faturam múltiplos milhões estão procurando. Ou seja, acho que tem aderência de mercado. Acho que pode virar um business. Foi aquela parada, né, Davi? Não foi de palco, né? Não. Porque a gente vê hoje muito, caralho, eu bato muito, né, em empreendedor de pau, empreendedor de pau. Não só empreendedor, mentor de pau. Nem empreendedor, mentor de pau. Né, porque, velho, que chega de... Não deu mentoria pra ninguém nunca, né? Não, que chega de traumatizado, velho, pra fazer concluir. Mercado, a gente que está bagunça. Muita gente entregando porra nenhuma, prometendo tudo e não entregando nada. Não tem competência para cobrar o valor que tá cobrando. Eu acho assim, meu irmão, pode cobrar 1 milhão, mas vai entregar para 30 mil. E aí, todas as vezes, então, eu acho legal, né, quando tu pega alguém assim, cara, o skin the game, primeiro eu fiz, gerei resultado, depois eu criei minha metodologia. Não esperei criar minha metodologia para dar resultado. Quando eu entrei, eu já entrei com cases, com validações, né, com evidências de que o que eu tô te explicando funciona. O que eu tô te ensinando funciona porque eu implementei no meu. Então, para mim, cara, isso é fundamental. Né? É fundamental a gente ter mais pessoas assim que de fato viveram o que elas estão falando. Eu falo muito pra galera, cara, antes de você comprar de qualquer pessoa, você esquece sobre ela. Vai falar vai falar pros mentorados dela, vai falar dos alunos dela, pesquisa a rede social, acompanha ela, entende quem é ela. Depois decide comprar. Né? E aí você preenche o funil e entra lá e faz apoio e faz, tá decidido, já quero comprar. Até para dar menos trabalho pro vendedor. Exatamente, mais pesquisa, cara, porque tá uma zoeira, tá uma bagunça, um copiando o outro. Os cara criou uma empresa chamada Full System. Full System. Full Marketing System, daqui a pouco, pelo amor de Deus. Ai, muito puto. Não é isso, outro dia uma menina foi... Uma social media entrou na Full System, deve ter uns 8 meses. Foi para uma imersão, venderam para ela a ideia da mentora, saiu e voltou e pediu para sair. Aí eu virei minha de marketing na época, eu falei assim, cara, mas é mais de junho. Aí ela, né? Falei, ela vai ser mentora, ela nem sabe fazer isso, sabe nem se eu sou meio tá treinando lá, você tá treinando, né? Aí ela vai ser mentora. Falei assim, velho, porque virou esse mercado, né, de mentoria, de como virar vendedor de mentoria. Não é mentoria de como virar besta, virou afiliado da mentoria, irmão. É assim, eu vou te vender uma mentoria de como você vai aprender a vender uma mentoria para pessoas que querem virar mentores. Aí esse cara vira e constrói mentor, que ele copia a metodologia da pessoa e vai. Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho, ô Yuri, que eu gosto, cara, de bater o pau na mesa no mercado, que é metodologia autoral, mano. Tá ligado? Você não vai encontrar o bagulho que eu entrego em livros, você não vai, só no meu, né? Mas fora o meu livro, você não vai encontrar isso disponível no YouTube, porque nasceu da onde, mano? Da trincheira. Eu dando consultoria pro Diamante, mano, é uma loucura. Eu não sabia metade do que eu tava fazendo. Eu tava testando os bagulhos na hora com ele. E vale isso não deu merda, putz, eu tenho que trocar a tese inteira, então. Então, quando a metodologia nasce, o legal que justamente me faz explodir no ano seguinte é o fato de que, quando eu
me posicionei e fui vender mentoria em grupo, de fato, eu tinha mudado a metodologia umas 15 vezes já, mano. Por causa do quê? Teste. Em tempo real, skin in the game, e brother, isso aqui não funcionou, isso aqui deu bom, isso aqui não deu. Por esse lado foi melhor, por esse lado foi pior. Como é no dia a dia do negócio mesmo. Ninguém cria um negócio, né? A pior coisa que um cara pode fazer em termos de comunicação no business dele é criar a historinha e testar depois. Né? Então, cara, ele cria historinha na cabeça dele. Não, isso aqui vai dar bom porque eu acho que... Acho, caralho, horas da minha mente, de vozes da minha... né, do meu cu, dizem que vai dar certo. Só que, cara, tu criou a história sem ter o dado. Tem o dado. Depois você cria a história. Em cima do dado. Porque aí é uma história muito mais vital. Aí é uma história que realmente tem lastro para ser história. Então, muita gente cria a comunicação da sua empresa e cria sua audiência com base em vozes da sua cabeça. O que você acha que a sua audiência é, o que você acha que a sua audiência quer, o que você acha que a sua audiência acredita, o que você acha que pensam sobre o seu produto. Só que esses achismos, eles só te atrasam no final do dia. Você não testa, você não valida e você não cria as coisas com base naquilo que é padrão no ser humano. Você não cria com base no ser humano, você cria com base numa ideia filosófica que não parte de lugar nenhum. E é por isso que a maior parte dos setores de marketing do Brasil são ineficientes. Cara, eu falo interessante isso que tu tá falando. Davi, em que momento que você vira pra chave ali de falar assim, cara, a esquerda não funciona, eu vou migrar porque eu acredito agora um outro ideal, tu era ateu. Eu queria saber um pouco de como foi essa transição e do que aconteceu, né? Virar, tu mudar teus princípios, né? Mudar tua percepção de mundo, fala assim, cara, eu agora acredito em algo maior. Como é que foi essa transição e por que isso aconteceu? Cara, vamos lá, isso é engraçado, né? Davi, do comunismo ao capitalismo, o que mudou? Simples Nacional. Ponto. Simples Nacional, irmão. CNPJ, salva vida. CNPJ, entendeu? Eu olhei e falei, caralho, não funcionou. Basicamente isso. Foi a conta que eu fiz a partir do momento que eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, que eu comecei a gostar um pouco mais de ganhar dinheiro, e que eu comecei a estudar sobre dinheiro e olhar a dinheiro. E eu, como eu disse no começo, né? Eu sou um cara muito viciado em aprender. Então, quando eu olhei CNPJ, abri CNPJ, eu comecei a estudar. Como é que o CNPJ funcionava? E como é que funcionava o fluxo de caixa? E como é que eu fui ver o podcast do Flávio Augusto explicando como é que ele dava golpe no BNDES. Entendeu? Como é que pega a caixa? Como é que arruma investidor? Como é que faz networking? Fui estudar. E, cara, eu percebi a conta do CNPJ que aquela merda não fazia sentido. Né? O comunismo, ele tem uma ideia muito bonita, só que ela é uma ideia dessas que eu falei, né? Que ela é linda na teoria. Na prática, não funciona. Porque na real, os caras acham que eles realmente estão bem intencionados. E eu não acho, mano, que a maior parte da galera esteja mal intencionada. Eles realmente... Eles são pessoas do bem. Eles realmente acham que todos serão iguais e que o Estado, o papai, vai dar tudo que a gente precisa e que todos vão viver em harmonia. Só que quando você vem pra prática, você olha, mano, que o mundo não é um lugar assim. As pessoas têm suas ambições. Indique do jeito que o globalismo foi desenhado, que o capitalismo é desenhado, e que o mundo existe, mano. A realidade aquilo ali é incompatível com a realidade. É o que é. A realidade não é compatível com aquilo ali. Precisaria ser outra realidade. Então eu comecei a pagar imposto, vi que não fazia sentido e fui indo pra teorias mais liberais, assim. Hoje eu sou um cara que me considero um liberal. Me considero um cara que gosta de uma economia livre, onde eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro e o Estado me enche o saco o mínimo possível em relação a isso, tá? Hoje, se eu fosse me definir economicamente, eu vou para uma via de liberalismo econômico. E sobre a via social, né, a via de princípios e valores, eu entendi, cara, que desde cedo eu sempre fui conservador, tá? E aí entenda conservador do jeito certo. Aquele que acredita que existem tradições que fazem sentido para o bem da humanidade, portanto, precisam ser mantidas, tá? Então eu sempre fui um cara que gostou de coisas tradicionais.
e de ir na tradição. Que eu acredito que a tradição, ela tem uma sabedoria. A tradição não é tradição à toa. Pensa, o mesmo povo, ele tem uma cultura que é desenvolvida ao longo de 10 mil anos. Tu acha mesmo que não tem merda nenhuma ali que tu tenha que aprender? É claro que tem. Então, mesmo quando eu tava na esquerda, eu era um cara já mais tradicionalista. Tanto que eu era do lado, dentro do Partido Comunista tem uma separação, né? A galera que se diz stalinista e a galera que se diz trotskista, né? Os stalinistas, eles são essa galera mais tradicionalista, que quer o socialismo, né? Mas que acredita em valores mais tradicionais, acredita numa música bela, acredita na beleza, na ordem, na verdade, sacou? E por aí vai. Tem ideais filosóficos mais aristotélicos e platônicos, antigos, tradicionais. Enquanto os trotskistas são mais progressistas. Progressa, que custa, e foda-se, e melhor, e abre tudo, e você pode ser o gênero que você quiser, e a pessoa que você quiser, e fazer o que você quiser. Eles são mais anarquistas, assim, é um socialismo mais anárquico. Eu não ia tanto pra esse lado, não. Mas aí, beleza. Então, assim, economicamente eu mudei por causa do Simples Nacional. E socialmente eu acredito hoje em coisas parecidas por uma via diferente, por uma via mais madura. Eu acho que não é que eu mudei, eu acho que eu amadureci. Entendi. Sacou? Eu acho que o meu pensamento, ele era infantil. Ele é um pensamento, assim, meio que... emocionado com o mundo, achando que, porra, que todo mundo é bonzinho e que não existe, de fato, um plano do sistema pra acabar com a identidade das pessoas, pra deixar todo mundo sem gênero, sem vida, sem a casa do caralho. Por que, por exemplo, dizem agora, você pode ser o gênero que você quiser, e você pode inventar um gênero, se você quiser também. Que pode ser um cachorro, pode ser um... Não, porque no fundo eles querem tirar das pessoas a identidade, cara. Você vai ter sem identidade pra eu poder te vender a identidade que eu quero que você tenha. Entendeu? Acaba sendo até capitalista, pô. Se te olhar. Eles mesmos são capitalistas no final. Então é hipocrisia muito grande. Assim. Não, cara, tô falando uma parada do CNPJ que é interessante, né? A galera que é mais socialista, né? Eles não têm ideia do que é ser um empresário. Não tem. O dia que eles mudarem, eles vão falar assim, animal, acho que era uma loucura, né? Porque eles não têm ideia. Eles acham que, pô, se eu... o empresário tem que aumentar, mas, cara, sabe qual é a margem da pessoa? Sabe quanto que ela paga de... Não sei. Lá eles tem que fazer isso. Tem que trabalhar nessa escala 3x1, acho. Sei lá, 4, 3, 6 por 1, não, 3 por 4, né? 4. Meu caro. Não seja inocente, você não perder teu emprego. Não dá. Tu vai perder teu emprego, porque é simples assim, as empresas pequenas não têm condição de aguentar por quantidade de imposto. Não dá, né? Mas assim, acredita que dá. Não dá, irmão. Não é assim que o mundo funciona. E eu acredito muito que existe o mundo real e o mundo ideal, né? O mundo ideal seria todo mundo igual, todo mundo próspero, todo mundo comendo melhor. Querendo ou não, é nosso trabalho como empresários também tornar o mundo um ideal. Total. Eu acho que essa é a função de uma empresa. Se você só prospera, e aí eu tô falando do empresário bom, não do empresário filha da puta, porque também tem. Claro, não, é do cara bom, do cara que assim, que tem bons valores e que acredita de fato que a empresa dele pode servir como um motor de tornar o mundo um pouco mais ideal. Porque, velho, vamos ser sinceros, quando você aprende a fazer dinheiro não é tão difícil assim de fazer. Né? Se a única função do seu negócio pra você é te enriquecer, deixa eu te contar um negócio, você vai ficar depressivo. Sim, total. A quantidade de milionário depressivo e multimilionário que é depressivo que eu conheço, assim, porque que não faz sentido da vida. É por isso que muitos dão parte do dinheiro, né? Pra tentar recuperar o sentido da vida. Exatamente. Só que qual é o sentido da vida na real? É fazer com que a tua empresa tenha um propósito de transformação da sociedade. Em algum sentido. Que quem melhor pra resolver o Brasil do que a propriedade privada? Ninguém melhor pra resolver o Brasil, irmão. Literalmente, a propriedade privada tem o poder, se ela quiser, e se direcionar pra isso. De melhorar. Enquanto muito claro, né? Mais emprego e mais dinheiro e mais investimento. Mais management da pessoa e por aí vai, né? E mais desenvolvimento pessoal, e mais educação, e mais a casa do caralho, entendeu? O empreendedorismo, ele mexe com tudo isso, percebe? Então, eu, na verdade, continuo tendo o mesmo sonho de tornar o mundo um lugar ideal.
Só que eu acho que o caminho é diferente. Eu acho que Eu costumo dizer proporcionalmente, é diferente. é isso que Sempre eu vou chegar lá é diferente. nisso que eu queria chegar. Então, assim, Antes eu ia chegar lá no Fusca, agora eu vou chegar lá no Ferrari. acho que assim, o que mudou na sua vida, Davi? Você não acredita mais em um mundo onde as pessoas são menos pobres, passam menos fome, têm mais direitos e o mundo é mais equilibrado e todo mundo é mais feliz? Sim, acredito, mas eu não acho que é o Estado pra trazer isso. Cara, Eu acho que é a propriedade privada. quero fazer uma pergunta mais pessoal, cara. Como é que foi pra sua família e pros seus amigos? Bom, pros seus amigos, eu imagino que todo mundo se afastou. Mas pra sua família, cara, como é que foi esse... Na minha cabeça, eu imagino sua família ter mais mais esquerda. Cara, como é que foi pra sua família, assim, ver tu mudar, assim, ó, dar um cavalo de pau, assim? Muito tranquilo, cara, porque eles são pessoas muito inteligentes. Meus pais são pessoas, graças a Deus, instruídas, pessoas que olham o que eu tô fazendo e percebem o que você falou, que os meios mudaram. Mas no final, mano, eu continuo sendo uma pessoa boa, eu continuo sendo o filho bom que eles criaram com muito amor, com muitos princípios, com muitos valores e com muita verdade. E independente de quem eles votem ou deixam de votar, eles sabem que no final das contas tá todo mundo querendo fazer o bem, entendeu? Então não deu treta não, mano. Com amigos deu. Tá, amigos deu, com amigos deu. Amigos eu me afastei de muita gente. Ficou algum? Cara, hoje eu encontro muito pouco pessoas do meu passado. Eu mudei de cidade também, né? Eu saí de Friburgo, aqui no interior do Rio, que era onde eu morava na adolescência, e fui pra Floripa. Tô aqui, sempre fui pra casa do caralho também. Mudei completamente a minha vida. Hoje eu sou amigo das pessoas que eu admirava e assistia na internet. Hoje meus amigos são players do mercado de Tauba. Hoje meus amigos são empresários, entendeu? Muda, né, cara? Acaba que de forma involuntária, nem se você tivesse mudado, se você ainda fosse mais aquela personalidade do perfil esquerda, que tem uns amigos de esquerda que geralmente a gente se conecta o que mais a gente parece, né? Ainda assim, eu acredito que não seriam mais os meus amigos, porque os ambientes mudam, as coisas mudam. Eu me lembro até hoje, eu cheguei para os meus mentores uma vez para ter, cara, vem que eu preciso mudar, tal, não fiz a minha trajetória do Rio 16. Cara, o que eu preciso mudar? Aí virou e falou assim, as pessoas com que anda. E naquela época eram meus amigos, parceiros, sabe? Só que eram amigos de balada, de copo, pessoas que queriam coisas diferentes do que eu queria. Pessoas que estavam em locais diferentes do que eu queria. Pessoas que tinham um resultado diferente dos resultados que eu queria. E aí eu dei um cavalo de pau. Eu pivotei as amizades. E aí eu fui e comecei a me conectar com pessoas diferentes, né? Então hoje, cara, eu não tenho mais amigo daquela época. Tenho colegas, às vezes, de trocar uma ideia, pode ser errado, e daí matar aquela saudade. Tem pessoas que olham e assim, caralho, irmão, muito tempo bom. Tu, porra, troca uma ideia que dá algumas nostalgias, mas, cara, os ambientes, eles mudam, né? Porque se você quer mudar, o ambiente tem que mudar, né? Velho, você acaba sendo um espelho das pessoas que você mais escuta. Eu não acredito nessa ideia de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, tá? Porque imagina o seguinte, então, porra, um pai com 5 filhos é média dos 5 filhos? Não, porra. Entendeu? Mas eu acho que você é média das 5 pessoas que você mais escuta, que você mais conversa. Você se torna um produto do tipo de linguagem ao qual você se insere. Então, qual é o tipo de linguagem da galera que na época era lá do Partido Comunista, cara? Coitados. Eles são rancorosos, eles são frustrados, eles De pai. ancoram no Estado uma parada que na verdade devia estar dentro deles. Então eles querem que o Estado provenha pra eles uma confiança que no fundo os caras tinham que ter dentro do peito. De botar a cara e arriscar e fazer acontecer. Então acabam sendo, né, pessoas que têm uma linguagem e têm uma forma de pensar o mundo que é uma forma passiva diante do mundo. Enquanto uma das coisas que eu acho mais legal no comportamento do empresário, que me fez me apaixonar pelo empreendedorismo, me fez me tornar um empresário e seguir nessa vida, e economicamente e ideologicamente ir para esse caminho de como o empresário pensa, foi que, cara, o empresário ele é um dos poucos caras que ele tem uma postura ativa diante da vida. Como assim ativa diante da vida? Ele não olha o problema e foge do problema, ele se apaixona pelo problema, abraça o problema, dorme com o problema, senta em cima do problema até resolver. E ele
ganha nesse processo uma postura de enfrentamento e uma capacidade de resolver coisas e de realizar coisas, que é a capacidade que a gente precisa para transformar o Brasil. É a capacidade de resolução de treta, é a capacidade de bater a cara, é a capacidade de investir no que precisa, de tomar risco. Que tá de boa com o risco, tá em paz com o risco, sabendo do propósito daquilo que você está construindo. Então eu acho que o comportamento do empresário ele é um comportamento muito bonito e que acaba não sendo compatível com o tipo de ideologia que muitas vezes acontece. Então, quando você começa a andar com outros empresários, está em programas, está em ambientes, está em lugares onde as pessoas elas estão pensando 1 ou 2 passos à frente de você, naturalmente isso te molda. Muito mais do que você imagina. Cara, ia ser muito legal ver você num debate. Ex-comunista versus comunista. Sabe o que eu ia fazer, mano? Ele ia concordar com tudo que eu tô falando, só que por outro prisma. Por outro prisma. Eu acho, cara, que os capitalistas e os comunistas, eles pensam igual, sabe? Só que eles pensam igual por premissas diferentes. E o que o capitalista quer? No fundo, mano. Quando eu falo capitalista, eu falo capitalista do bem, tá? Não o filho da puta que explora os outros, que estão falando de pessoas boas, né? O cara que é um capitalista do bem. Mano, tudo ele quer ganhar dinheiro e contribuir com o mundo. Ele quer um mundo mais próspero. Ele quer um mundo mais igual, mais seguro, mais feliz, quer mais conforto, quer ter pra comer, quer que as pessoas tenham o que comer. E quer, mano, contribuir com o mundo, ganhar dinheiro dele e ver confortável. Se tem que olhar no mundo comunista também. Ele quer ter o dele, contribuir com o mundo e viver confortável. Só que o comunista acha que o que vai dar o dele é o Estado. O capitalista acha que o que vai dar o dele é ele. A única diferença é essa. E ele acha também que ele tem que tirar dos outros para dar para os outros. O capitalista acredita que ele tem que ensinar as pessoas, ajudar as pessoas ensinadas a crescerem e ele vai crescer junto. O comunista ele parte da premissa da escassez de recurso, né? Como se os recursos do mundo fossem limitados, portanto nós precisamos dividi-los. O que não é uma verdade mesmo. Na real, os recursos do mundo são muito mais abundantes do que o mundo que tem para consumir esses recursos. Tem muito mais comida do mundo do que precisa. Aí você fala, mas por que tem fome? Má gestão. Mas é outra história. Mas a questão é, os recursos do mundo eles são abundantes o suficiente para que todo mundo consiga ter, sem necessariamente um precisar tirar do outro para dividir. Entendeu? E a gente ser capaz de produzir riqueza. Tem abundância de recursos suficientes no mundo para isso. Então eu, de verdade, acho que eles concordam no final da história, só que com premissas contrárias, tá ligado? Tá, pessoal? Me fala o seguinte, vamos conversar com aquela galera que tá ali, porra, tô querendo, cara, minha comunicação tá ruim, né, tá cagada, tá zoado, ninguém tá entendendo porra do que eu tô falando, tô conseguindo vender, eu quero comunicação, tô conseguindo atrair cliente, pra minha clínica, pro meu escritório, pro meu produto, meu curso, pra minha mentoria, seja lá o que for. Qual seria o passo a passo ali que a pessoa poderia seguir de forma assim, sei que é muito mais profundo do que o que você vai fazer aqui, mas, cara, de forma simplista, assim, olha, tu vai por aqui, por aqui, que tu já vai conseguir ter alguma coisa, tu vai conseguir melhorar a comunicação, ser mais disputado, começar a implementar a sua tribo. Perfeito. Mano, ó, primeira coisa, tá? 2 passos pra trás antes de querer dar 3 pra frente. Então, o que eu preciso? Dar zoom out e fazer uma extração de 3 coisas. Quem sou eu? Qual é o meu mercado e quem é o meu cliente. Eu preciso fazer um estudo detalhado disso. Eu preciso me conhecer, irmão, como eu conheço a palma da minha mão. Eu tenho que saber quem eu sou e quem eu sou como founder e quem eu sou como empresa, tá? Então, basicamente, quais são meus valores? Qual o propósito do meu negócio? Qual a missão? Qual o inimigo? Contra o que a gente luta? O que a gente tá fazendo? Pra onde a gente leva as pessoas? Qual a nossa promessa? No que a gente acredita? Quem sou eu? Quem é meu cliente? No que ele acredita, o que ele tá pensando, como é que é o dia a dia dele, o que frustra ele, o que faz ele chorar 3 horas da manhã sozinho no banheiro, tá ligado? O que faz esse cara não dormir em paz? E como é que eu consigo entender como ele funciona? E em terceiro, qual é o meu mercado? E quais são as narrativas que o mercado já tá trazendo? Que concorda comigo, Yuri? Que não adianta eu ir aqui e te prometer uma coisa e seja completamente desconexa daquilo que você já tá vendo todos os dias no mercado. Você vai olhar, isso é diferente do que estão me oferecendo.
E tem aquela ideia de que eu preciso ser parecido o suficiente para ser comparado, mas diferente o suficiente para ser escolhido, né? Então eu preciso fazer esse estudo. Um estudo profundo de quem sou eu, um estudo profundo de quem é o meu mercado, um estudo profundo de quem é o meu cliente. E depois, qual o próximo passo? Fazer uma interseção entre as três coisas. Como se fossem 3 círculos, nasce agora uma interseção. O que eu, meu mercado e meu cliente temos em comum? Nesse lugar está o que eu chamo de autenticidade. Está o que eu chamo de autoralidade, que é aquilo que é único e exclusivamente seu e que vai ser o seu ponto de virada de diferencial no mercado, que é o que dentro da minha metodologia a gente vai chamar de discurso. O que é o discurso? É justamente essa interseção entre quem é você, qual é o seu mercado e quem é o seu cliente, de forma que você cria um discurso único que o teu cliente escuta e fala, faz todo sentido. Só de você construir o discurso da forma correta, você já fez 90% do trabalho difícil. O mais difícil é olhar para dentro de casa, fazer extração e entender de fato o que você tem a dizer. Um próximo passo depois disso é você desenvolver a sua estratégia de comunicação, como você desenvolve a sua estratégia de venda. Por exemplo, como é que você faz para bater as metas do ano do teu negócio? Você faz um planejamento anual, certo? Todo empresário ele faz um planejamento anual de aquisição e de vendas, mas ele não faz um planejamento anual de comunicação. Ele não pensa qual história a gente vai contar esse ano. Entende? O que eu quero com esse narrativo? Qual a percepção que eu quero que as pessoas tenham de mim esse ano? E aí deixa eu desdobrar isso agora em 2 semestres. O que eu vou falar no semestre 1 e o que eu vou falar no semestre 2? Agora deixa eu desdobrar em trimestres. O que eu vou falar nesses 2 trimestres para que o semestre tenha esse arco narrativo? Agora o mês. Já que nesses 3 meses eu tenho que contar essa história, o que eu vou falar esse mês? Então o que eu tenho que dizer essa semana? Então o que eu tenho que postar hoje? Eles só pensam, o que eu tenho que postar hoje? E aí travam. Mas por que eles travam? Porque eles não desenharam um planejamento anual de comunicação como se desenha um planejamento anual de produto. Como se desenha um planejamento anual de venda. Então, por falta de estratégia, isso é estratégia. Isso é desenho estratégico. E muitas vezes porque o cara tá muito no operacional, ou tá muito preso na operação, muito travado, com coisa besta, tipo time de vendas. Pô, não. Como é que o cara vai pensar em comunicação se ele não tem caralho do time de vendas que tá vendendo para ele poder ter paz para olhar e falar, tá, agora a minha empresa está gerando receita e eu vou fazer um planejamento anual da minha comunicação, sacou? Mas ao mesmo tempo tem um paradoxo aqui, que é, como é que o time de vendas vai ter lead se a tua comunicação tá toda cagada? Então você tem que colocar as coisas como prioridade e entender que resolver comunicação, resolver vendas é o motor principal do seu negócio. E fazer um planejamento disso. Nisso que eu faço o planejamento e desdobro esse planejamento anual, semestral, trimestral, mensal, semanal e diário, eu tenho clareza. Eu sei exatamente o que falar, o que escrever, o que mostrar, quando falar, quando escrever e quando mostrar para gerar esse arco narrativo que gera uma percepção específica na mente do meu cliente que, por consequência, faz ele comprar mais, comprar melhor, comprar mais caro e deixar o meu posicionamento no mercado mais desejável. Beleza? E aí, um próximo passo disso é você padronizar a tua estratégia de comunicação. A pior coisa que você faz é querer criar uma narrativa nova, uma campanha nova, uma copy nova a cada vez que você faz uma nova ação, sendo que o segredo não está em você querer falar 1000 coisas, mas você dizer uma única coisa 1000 vezes. Então, como a galera muda muito de opinião, e cria muita coisa nova, e fala muita coisa diferente, testa muitos ângulos diferentes, você acaba não criando uma coisa chamada congruência comunicativa, que é a pessoa se lembrar. Cara, vamos lá, por que a Apple é a Apple? Por que a Mumbai é a Mumbai? Porque é a mesma história, é a mesma comunicação, é a mesma narrativa, é a mesma marca, é o mesmo discurso, é a mesma coisa há muitos e muitos e muitos anos. Dá um zoom out maior de que a igreja é a igreja. Está agora na semana da Páscoa. Analisa o cristianismo. Cara, o cristianismo é o cristianismo. Há 2000 anos a mesma história é contada. As mesmas parábolas. Tu vai na missa todo domingo, irmão. É a mesma missa. Você vai no culto, é o mesmo culto. Você lê a Bíblia, é a mesma Bíblia. Não se mudam os padrões. Então, quando eu desenho o meu planejamento anual, a próxima coisa que eu preciso fazer é desenvolver que padrões são esses. Porque o segredo de uma comunicação que funciona é ela ser repetitiva. O suficiente para que as pessoas lembrem. Porque o que cria marca é repetição.
Só que como é que eu vou ser capaz de repetir algo que eu não tenho clareza? E algo que eu não tenho pré-desenhado para que eu possa repetir intencionalmente. Percebe? E outra coisa que é uma dica nesse processo é não delegar isso. Antes de ter claro. Porque a pior coisa que o cara faz é, tá bom, vou contratar então um copywriter no social media e deixar eles trocarem lá. Mano, eles vão fazer merda. Porque não foi definido o playbook do que vai ser comunicado. Então pode botar, irmão, o maior gênio da copy do mundo no negócio. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque não foi feito um estudo. Então, bem prático, tá? Pra galera executar. Pensar na comunicação é muito mais importante do que executar a comunicação. Boa. 80-20 é 80% do tempo eu passo pensando. 20% do tempo eu passo colocando no ar. O problema é que as pessoas fazem o contrário. Elas querem testar, fazer, e vambora, e sobe criativo, e sobe copy, e sobe teste, e sobe reunião comercial, e elas esquecem de, peraí, por que eu tô fazendo isso? Com quem é que eu tô falando? Quem é o meu cliente? Qual é o meu mercado? O que realmente eu quero dizer para essa pessoa? Qual é a percepção que eu quero gerar? O que eu quero que essa pessoa sinta quando ela lê minha headline? O que eu quero que esse cara sinta quando ele vê meu podcast? Em qual tribo eu quero que esse cara se sinta parte? Quais coisas eu tenho que dizer para esse cara se identificar e dizer, eu entendo, eu faço parte, eu me conecto com esse cara? O que mostrar, o que não mostrar, quando mostrar? Tudo isso é o que realmente muda o jogo. Então é sobre fazermos tudo profundo da sua própria linguagem. E aí tem um outro erro que eles podem cometer, que é, às vezes, com base em concorrente. Mas isso aí é o maior de todos, né? Porque é um copiando o outro, não sabe nem se eles estão tão certo. Porque você compara o palco dos outros com o seu bastidor, né? Já, pô, o senhor, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu bati o papo com uma pessoa numa call de venda, velho. Você tá com o caixa fudidaço. Mas tu olha no Instagram, quase, tem. Se que tá rico. A estratégia tá bombando. Aí fui bater o papo com ele. Assim, caraca, velho. A pessoa, ela toma uma decisão de uma estratégia baseado na percepção do que ela tá vendo e não na realidade. E não baseado nela, baseado no outro. A Full Sales é a tua empresa. Tu nunca vai conseguir criar uma comunicação realmente autêntica, autoral, que engaja, cria comunidade e vende, enquanto você não partir do princípio daquilo que é seu. Tal. E não olhar, tá, o que o concorrente A tá falando. Então, peraí, deixa eu falar parecido. Tu vai virar um Frankenstein do teu mercado, irmão. E você não se diferencia, você não chama atenção. Autenticidade é um olhar para dentro. Diferenciação, olhar para dentro. Não é quem são meus concorrentes, é quem sou eu. E o que eu tenho a dizer para o mercado que é diferente dos concorrentes. Eu estou dizendo que você não deva levar o mercado em consideração. Tem que estudar o mercado e levar ele em consideração. Mas tu leva em consideração só para saber onde você vai bater. Mas não para saber o que você vai falar. Porque senão você vira um copião repetidor de padrão que cria toda a estratégia da sua empresa com base em concorrente e vira uma cópia barata do concorrente. É o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. Infelizmente é o que mais acontece, cara. Tu vê a galera se tornando uma cópia parada do concorrente, copiando o outro, só assim, meu Deus. É a modelagem. É que a galera inventou essa merda de que você precisa modelar. Modele. Cara, modelagem é um dos bagulhos mais perigosos que existem no mundo. Porque eu vejo você fazendo vídeo lá, da call comercial. Eu sei por que você está fazendo aqui? Não. Eu sei qual a sua estratégia de aquisição por trás daquilo? Não. Eu sei se aquilo foi desenhado de uma forma intencional? Não. Eu sei se aqui tá funcionando. Eu sei se deu bom? Eu sei se converteu? Porque às vezes só pode ter dado engajamento, mano. E eu sei se é eficiente operacionalmente pra você? Não sei, velho. Eu vejo tu fazendo, acho maneiro, vou fazer também. Cara, tu tem noção que a maior parte da galera produz conteúdo assim, tá? A maior parte da galera comunica a própria empresa assim. O cara vê o que um concorrente tá fazendo, copia um pedacinho. Aí o que o outro tá fazendo, copia um pedacinho. Aí ele vira um Frankenstein, mano. O cara é um monte de peça misturada sem uma linha de raciocínio. Imagina o seguinte, eu acho que essa metáfora vai explicar tudo. Uma orquestra. Tá linda. Só que cada instrumento tá tocando uma música num tom diferente. O violino tá tocando a música A,
o piano a música B, o coral atrás tá cantando C numa nota diferente do D, o maestro tá maestrando outra música. Hoje, mano, a maior parte das estratégias de comunicação dos empresários no Brasil são assim. É uma orquestra tocando 10 músicas diferentes, desafinada. Sendo que qual é o caminho? Ah, Davi, eu preciso mudar a música que eu tô tocando? Tipo assim, eu preciso mudar o meu produto? Não. Você precisa afinar a orquestra. Colocar todos os instrumentos tocando a mesma música, basicamente mudar a oferta. Mudar a percepção. E ser congruente com uma palavra, que eu vou usar ela aqui, eu vou explicar o que é. Chama-se unissonoridade. O que é unissonoridade? A comunicação para funcionar tem que ser uníssona. O que é uníssona? O único som. Ou seja, tudo tem que comunicar com tudo e tá ligado com tudo. O que tu posta no Instagram não tá desconectado do que você fala no anúncio, não tá desconectado da reunião de venda e não tá desconectado do podcast que você faz, não tá desconectado da roupa que você usa e não tá desconectado da copy que você usa no onboard. Tudo tem que ser conectado em um único eixo de discurso principal para que não hajam ruídos, porque o ruído, ele afasta o cliente completamente, velho. Porque você me chamou por A, e aí quando eu chego aqui você me entrega B. O que isso gera? Frustração. E é nessas frustrações onde estão os gargalos do funil. Onde é que está o gargalo do funil? Ah, o CTR tá alto, mas a paz não converte. Por que, desgraça? Porque você tá falando A no criativo e B na paz. Falando simples. Boa. Não tá casando. Não tá casando, não tá uníssono, não tem uma única linha de raciocínio, um único fio condutor. É um fio condutor. Não tem que ter vários fios condutores. É um discurso, não tem vários discursos. É um posicionamento. Cara, olha que interessante. É um. E isso também quer dizer muito sobre produto na hora da venda, porque eu vou te falar uma coisa. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente recebe um cliente na Food Sales, na call de onboard, é olhar a oferta deles. A maioria, Davi, tá com uma oferta cagada. E muitas vezes a gente muda a comunicação da oferta da pessoa, ela sai de um... nem tem um cliente agora, é interessante. Ela entrou lá com uma consultoria, acho que era 18 mil, sei lá. O time melhorou a oferta, mudou, alinhou, você entrou numa call de vendas, triplicou o preço, vendendo Pix na call. 48 mil, pá. Não era o produto. Não era o produto. Nunca é o produto, irmão. Era oferta, era comunicação, era como ela estava vendendo aquilo. Então, só de você melhorar, esse teu cliente que saiu de 15 mil para 50 mil o produto. O mesmo produto. Claro que empacotado de uma forma diferente, né? Colocado alguns bônus intencionais e tudo mais. Mas o mesmo produto. Só de você mudar a tua comunicação, mudar a forma como você vende, o empacotamento do produto, você já... É que a comunicação é o principal, mano. Tudo é comunicação, velho. Você não vende sem comunicação. Uma venda é um emissor, teoria geral da comunicação. Um emissor emitindo uma mensagem para um receptor através de um código, caralho. Se o emissor não tá claro, o receptor não tá claro e o código não tá alinhado, não tem santo que faça milagre, irmão. Você pode... Aí eles vêm assim, não, mas eu tenho o melhor produto do mercado. Eu sou referência. Tá, tu é referência, mas ninguém sabe disso. Então você não é. Você, pelo contrário, eu não sinto assim, eu não sinto nenhum orgulho de ser o melhor e tá patrocinando menos do que o pior. Pelo contrário, eu sinto de ser. Eu falo raiva, eu sou incompetente. Porque eu tenho um produto melhor. O cara tá falando um monte de merda na internet e tá faturando mais do que eu, que falo melhor, eu sou tecnicamente melhor. Eu sou incompetente, pô. Isso não é motivo para ser orgulho, não. Isso é motivo para olhar e falar assim, que merda, onde eu tô errando? Mas por quê? Porque a galera ainda não entendeu, ô Yuri, que a Creators Economy chegou com tudo, mano. E que em pouco tempo não vai existir mais não estar no digital. Não existe esse negócio de economia separada da economia digital. Ou você entra... A economia digital é a economia. É a economia que existe. Cada vez mais os canais de mídia serão canais digitais. Cada vez mais a atenção das pessoas está no digital. Quando as pessoas não estão trabalhando, onde é que elas estão? Aqui, ó. Zapeando na rede social. Portanto, se eu sei que esse é o canal de comunicação, o que eu tenho que entender, velho? No jogo do digital, você tem que parar com essa coisa que o empresário muitas vezes tem de ser apegado ao produto. Eu falo uma coisa que dói muito, cara, mas que é verdade, velho, que é foda-se produto. Não tem que ser bom, óbvio, porra. Isso é uma coisa básica de qualquer empresa decente. Mas assim, desapega do produto.
Desapega do produto, desapega da tua técnica. O que importa é a história que você pode. O que importa é a percepção que as pessoas têm sobre você. É geração de audiência. Porque se o cara tem um produto muito bom, mas não sabe chamar atenção, reter atenção, engajar as pessoas e gerar desejo, ninguém vai saber que ele tem um produto muito bom. Enquanto, ao mesmo tempo, esse mesmo cara tá frustrado, porque tem um outro cara com produto ruim, mas que sabe gerar audiência, sabe gerar desejo, sabe gerar retenção, sabe gerar engajamento, e por isso vem muito aí. É a ideia do JJ, tipo, o mais conhecido, para esse é o melhor. E é verdade, total. E quanto mais cedo o cara aceita isso, humildemente, tá bem. Então eu sou pica, meu produto é bom. Só que agora eu tenho um trabalho, que é parecer 200 vezes mais pica do que eu sou. É parecer muito maior do que eu sou. É parecer... Outro dia, mano, um brother meu foi lá na minha empresa, né, pra fazer negócio com a gente. No meu escritório, a gente tava lá com 20 pessoas, né, no nosso escritório presencial. Aí ele falou, caralho, Davi, tua empresa é pequena, mano. Eu achei que tu fosse muito maior. Pra falar aí. Esse é o teu problema. Que a gente vai resolver. Toda empresa sempre vai parecer, sempre vai gerar a percepção de que ela é muito melhor do que ela é. Não quer dizer que ela não deve ser boa. Claro que é. Pô, isso é básico. Isso é o básico, mas isso é isso que eu tô falando. Isso é um básico, porra. Teu produto ser bom, né? Assim, É tua obrigação. obrigação moral de existência. Então, fecha teu CNPJ se o produto não for bom. Agora, a partir do momento que o produto é bom, teu jogo é gerar o sentimento e a percepção certa no cabeça das pessoas, para que as pessoas achem que o seu produto é muito melhor do que ele é. Esse é o game. Porque aí a sua percepção de valor vai pra casa do caralho. E aí tu pode cobrar o quanto tem que ser. A guerra de preço não se torna mais uma questão para você. A guerra de concorrência não se torna mais uma questão para você. Porque o que as pessoas estão comprando, no fundo, não são atributos lógicos, não são atributos demográficos, não são atributos técnicos, são atributos ideológicos. Por isso que o nome do meu livro é Marketing Ideológico. Ideologia não tem nada a ver com política, não, tá? Ideologia é o que eu acredito. Idem logos, é percepção. Ideologia significa percepção sobre a realidade. Então, as pessoas compram, na verdade, e pagam caro por percepções sobre a realidade. E elas só justificam no córtex pré-frontal, tecnicamente, a percepção que elas tiveram sobre a realidade. Mas pensa, por exemplo, relógio, Patek Philippe. Cara, qual a diferença do Patek Philippe para um Rolex, para um Audemars Piguet, para um Casio e para um Apple Watch? Design e percepção. Só design, mas que tem... e a historinha. Tu vê a hora do mesmo jeito. Na prática utilitária da coisa, veja lá, foda-se, mano. Qual a diferença da Ferrari para um Porsche? O motor anda mais rápido. Irmão, mas deixa eu te contar um negócio. No Brasil, você não vai usar o motor da sua Ferrari, mas foda-se. Na prática é o símbolo. Assim. É o símbolo. É a história. É a percepção. E mais do que tudo, é a tribo que você acredita que você passa a pertencer. Quando tu compra um Patek Philippe, não é que agora tu tem um relógio, é que agora você faz parte de uma tribo. Quando você compra a Ferrari, agora você faz parte de uma tribo. Quem são os caras de Abanga e Ferrari? Quem são os caras que tem Patek Philippe? É uma tribo. O ser humano, ele quer pertencer a tribos. E tu vai ser aceito na tribo dos Patek Philippe. Tanto que o Betol fala, né? Fala muito o seguinte, quando você começa a ganhar dinheiro, você entra no Rolex. Mas se você quer entrar no meio dos investidores, aqueles caras que tem muito dinheiro, só vai ser aceito quando tiver um Patek. É a tribo. Você tá comprando a tribo no relógio. O relógio, foda-se. Vê a hora igual. Não. É a tribo. Ferrari é a tribo. Louis Vuitton é a tribo. Apple é a tribo. Tudo. Então, se você olhar todas as marcas que mais vendem no mundo, o segredo não está no produto. O segredo está na comunidade. Que tá agora a tribo que o cara pertence. Quem eu vou me tornar? Qual grupo eu vou pertencer? Porra, comprei o Patek Philippe, agora eu sou um investidor. Agora eu ando com os maiores empresários do país. É isso que você quer.
E é isso que justifica você pagar meio milhão de reais no relógio. R$1 milhão no relógio. Ou até mais, dependendo né, de qual seja a coleção e por aí vai, né? O modelo. Então, saber disso, mano, muda tudo da tua estratégia de negócio. Porque você entende que você não tá vendendo um produto, você tá vendendo uma tribo, e o produto é só a chave de acesso para entrar na tribo. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a Infosys conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já tá contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado. Esse podcast aqui daria umas boas horas, hein? Vai, BuzzFeed, vai. Irmão, me fala uma coisa. Antes de a gente encerrar, vou pedir um feedback teu. Cara, dá um feedback aí sobre... Você é um cliente nosso, acelerado nosso da Full Sales, né? Tá aí com a gente há 4, 5 meses. 4, 5 meses. Cara, me dá um feedback sobre o que a Full Sales entrega, o que vocês entregou pra você, qual o diferencial pela frente do seu negócio, né? Dá um feedback sincero aí teu. Cara, eu vou contar uma história que eu acho que vai ser um case, vai até parecer que o case foi combinado, mas não é não, de verdade. O negócio talvez você nem sabia. Você lembra que eu fiz um evento, né, para 1.000 pessoas no final do ano passado. E esse evento, as pessoas que estavam produzindo fizeram conta errada, né? E o evento ele saiu muito mais caro do que o meu caixa era capaz de suportar para aquele investimento. O que fez a gente entrar no prejuízo fudido, né? E eu ter que recuperar no pitch. Né? Eu terminei empatando o evento. E tipo, quase lucro. Mas teve o lucro do branding, o lucro o lucro invisível. É o que veio depois. Mas visivelmente não teve lucro. E eu só não tive um prejuízo muito forte por causa da apresentação comercial da Full Sales de evento. Caraca. Porque, mano, aquele pitch, eu dependia daquele pitch pra conseguir não ficar com a dívida fodida de múltiplos 6 dígitos, cara. E o jeito que vocês desenharam a apresentação de evento, que é muito parecida com a apresentação que vocês também fazem e call, né? Fez com que de 700 pessoas que tinham presentes no momento do pitch, a gente convertesse 90. Tá ligado? Em um dia ou outro. Então, um dia e meio, né? E tá falando da conversão de 15%. Né? De conversão do evento presencial, que é uma conversão alta. São boa. Pra essa quantidade de pessoas. Exatamente, para essa quantidade de pessoas. Então, realmente, mano, eu não saberia fazer aquele pitch se não fosse a tua ajuda lá, que entrou em call comigo, mostrou, explicou a lógica, falou dali, ó, vai por aqui, desenha a oferta assim, muda isso, muda aquilo, faz o abre carteira primeiro e depois o outro, tal. Aquele desenho de como eu deveria estruturar fez toda a diferença para que a gente saísse do evento no positivo, podendo usufruir do ROI que aquilo ali deu depois, entendeu? Porque se eu não tivesse gastado tanto no evento, teria me dado 7 dígitos de lucro. Então fez total diferença. Aí eu fico imaginando, imagina esse ano, que agora outras pessoas estão tocando o evento e de fato a gente vai conseguir subir no palco com o ROI. Vai ser do evento, será? Dezembro. Novembro ou dezembro. Show. Dezembro, novembro. Eu tô já fazendo também. 1.000 pessoas. Os seus XP. Caralho, velho. Então assim, recomendo demais e acredito que comercial, velho, principalmente nessa nova era digital, se tornou uma parada necessária. Não existe mais essa não ter um time comercial muito pica, né? No pior momento da minha empresa, o que segurou foi o comercial. O que segurou foi sempre social selling, sempre segurou foi o prospecçãozinha do social selling com callzinha de venda, foi o que segurou o rojão, segurou o caixa. Entendeu? Social selling, a gente sempre
É o primeiro funil que a gente sempre indica para todas as pessoas que entram. Funil gratuito, não paga nada. É só batendo papo com a pessoa, chama para uma cópia, uma boa apresentação inicial, fechamento é um one on one. Nossos momentos mais difíceis de caixa, social selling, só mantiveram estável por causa do social selling. Eu falo o seguinte, Davi, muitas vezes, muitas vezes, quando você escala marketing, você escala prejuízo. Não existe essa, assim, eu botei 20 mil, voltou 100. Se eu botar 100, vai voltar 400. Não é assim. Porque quanto mais você investe, mais você entra em outros leilões, mais caro fica o cliente, mais caro lead assim vai. Mas quando você tem, cara, um time comercial forte no seu negócio, você sempre vai conseguir salvar a sua operação se o comercial for bom. Porque o comercial, quando você é bom, quanto mais lead você traz, mais você consegue converter aquele lead. E se você tem uma taxa de conversão, se você converte de 10% e você passa a converter 30%, 20% é quase que num. Porque você está trazendo os mesmos leads pelo mesmo valor, mas você está convertendo 20% a mais. Ou seja, é basicamente lucro. Oferta, imposto e tal, custo de entrega e tal. Mas é basicamente lucro. O dinheiro que você iria perder. Então você que fala o seguinte, né? Em call de venda, quando eu tô crescendo, eu falei, cara, eu não vou aumentar teu faturamento. Aí a pessoa olha assim e fala assim, eu vou fazer você pegar o dinheiro que tá na mesa. E isso vai fazer você aumentar o seu faturamento. Porque você tá perdendo dinheiro. E todo cliente, 100% dos clientes que eu faço call de vendas está perdendo de cliente. Tá perdendo dinheiro por conta do comercial e eles estão achando que o problema é no marketing. É claro que tem a questão da comunicação, óbvio, mas, cara, ainda que você tenha uma comunicação ruim, se você tem um time de venda foda, você ainda consegue salvar a tua operação. Consegue, mas agora Você tem uma comunicação foda, no time de vendas foda, aí você explode, aí acabou. Aí tu vai entupir de colocar dinheiro. Aí você tem cliente pedindo pra comprar de você, irmão. Você agora já deu, né? Bom, cara, sensacional, Davi. Papo muito bom. Eu vou pedir para você falar uma coisa ainda no final, né? Mas antes, você que tá aqui, muito obrigado pela sua presença, né? Curta, comente, compartilhe esse podcast. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa aprender como melhorar a comunicação e doutrinar a sua tribo pro lado bom da força, obviamente. Então, curte aí, comenta, deixa um comentário qual sugestão de convidado você gostaria de ter aqui no podcast. A gente traz um convidado, já trouxe convidado que vocês sugeriram. Então, deixa uma sugestão, o que você gostaria de ver, qual convidado, qual tema seria relevante para você. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação assim que postar vídeo. Toda terça às 20h30 tem podcast da Full Sales. E comecei a faixa preta, desculpa, e toda quinta às 20h30 tem esse podcast da Full Sales, que a gente traz convidados relevantes para agregar na sua saúde, seu negócio, seu marketing, suas finanças e por aí vai, tá? Então, e também vai lá conhecer o nosso patrocinador Dom Pagamentos, que tem taxas aí exclusivas para você que está aqui assistindo o podcast. Em algum lugar dessa tela aqui embaixo vai ter o link para você clicar, beleza? Tá visão? Cara, ali do outro lado, né? Essa aqui é a tua câmera. E ali do outro lado, cara, tem um cara, ou tem uma mulher, às vezes tá pensando em desistir, sabe? Tá pensando em jogar tudo pro alto, né? Pessoa que às vezes tá fracassando, tá em depressão, tá passando por uma ansiedade. Cara, tá fudido. O que você falaria pra essa pessoa? Algo que vem do seu coração, algo que vem da sua alma, cara. Qual recado você daria pra ela olhando das contas? Eu diria que pra você não se esquecer que existem pessoas esperando por você. E quando eu falo existem pessoas esperando por você, eu não tô falando só das pessoas da sua família e só das pessoas do seu entorno. Eu tô dizendo de pessoas do mundo mesmo, pessoas que, pra elas, aquilo que pra você é óbvio, e aquilo que pra você tá reclamando, e aquilo que pra você tá doloroso hoje, poderia ser uma grande mudança de vida. Tem um monte de gente que precisa daquilo que você chama de cotidiano. Então, eu acredito que existem pessoas esperando por você. E se você entender e começar a perceber que, sim, o mundo é difícil, sim, as coisas doem, sim, a gente passa por um monte de desafio, mas quando você começa a parar de fazer só por você, começa a fazer pelas pessoas que estão esperando por você, entende que não é sobre você, mas é sobre o impacto que você deixa no mundo, esse sentido que está faltando na sua vida, ele aparece e você percebe que lá no fundo ele já estava dentro de você e a única coisa que você precisava era parar de se enxergar como o centro do mundo e falar, caramba, velho, tem gente que eu posso ajudar precisando de mim, esperando por mim nesse exato momento. Então, se existem pessoas esperando por você, vai lá que elas estão esperando. Top demais. Então, muito obrigado por você estar aqui. Davi, deixa suas redes sociais aí também. Como que você pode ajudar a Sou o Davi Ribas
em qualquer rede social aí, Instagram, YouTube, pode jogar Davi Ribas também. Quiser ler meu livro Congonhas, Guarulhos, essas livrarias famosas todas aí, vai ter lá Marketing Ideológico para você entender um pouco mais do papo que a gente estava aprofundando aqui. E vai ser um prazer te ajudar a melhorar a sua comunicação, criar uma comunidade engajada e vender mais. Um beijo pra você, um abraço, se cuida e até o próximo podcast da Full Sales. Tchau, tchau.